diferente nessa tarde. Quero dizer a você que Deus não só usa estes homens com a sua santa palavra, mas Deus usa com a mesma eficiência, a mesma eficácia, as coisas do dia a dia. Esta palavra, o homem de dura cerviz, o que é cerviz? Cerviz vem da palavra cervix, que é essa parte posterior ao seu pescoço, logo abaixo do seu pescoço. É uma parte que a Bíblia está dizendo que muitas pessoas não se curvam, não se humilham. Muitas pessoas têm dificuldades para ouvir Deus falar nas coisas simples da vida. Paulo já dizia que a natureza expressa as obras de Deus, expressa a salvação de Deus. E as coisas do dia a dia são usadas por Deus para poder moldar a nossa vida. Meu ouvinte, nessa tarde você está ouvindo uma palavra. Como você é uma pessoa, mora numa residência, tem uma casa, tem um endereço, mas neste momento eu quero dizer a você que Deus tem o endereço de suas fraquezas. Deus vai encontrar as nossas fraquezas aonde? No dia a dia. E por quê? Porque Deus quer moldar a nossa vida para sermos um cristão que reflete a imagem dele. Então eu tenho que perceber que Deus vai moldar a minha vida através do calor do sol, através daquele patrão enjoado, daquela pessoa que pega no nosso pé, daquele irmão que você gostaria de ver o diabo, mas não gostaria de ouvi-lo. As coisas simples da vida. Não só através dos grandes congressos, das grandes ministrações, dos homens de Deus. Você fala assim, vai ser uma bênção o congresso. Eu vou ouvir pastor fulano, missionário fulano, o apóstolo tem uma palavra de Deus. Sim, certamente que tem. Assim como o sol quente na sua cabeça, também Deus quer falar com você. Deus quer moldar você. No dia a dia. E Deus, tendo o endereço das suas fraquezas, das nossas fraquezas, Deus vai atingir aquele ponto de necessidade para poder mudar a nossa vida. Esse é o interesse de Deus. Deus quer que nós o reconheçamos no dia a dia. No calor, no frio, na chuva, no vento, na tempestade, na falta do emprego, na bonança, em qualquer situação. Veja bem, Moisés, por exemplo. Moisés foi para o deserto por quê? Porque ele precisava fugir das forças de Faraó. E no deserto, Moisés, um homem violento, se tornou o homem mais manso da terra, diz as Escrituras. Mas ele levou 40 anos para receber esse título de o homem mais manso da face da terra. Agora veja a contradição, ou não digo contradição, mas veja a diferença. Jesus, em Mateus, a palavra diz que ele foi conduzido mansamente para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E Jesus se formou em 40 dias, diferentemente de Moisés, que gastou 40 anos. Pelo menos Moisés, em 40 anos, ele foi aprovado. E quando ele foi aprovado, chegou o momento, Deus o chamou para que ele buscasse o seu povo que estava no Egito como escravos. E este mesmo povo que saiu do Egito, para onde Deus os levou? Para o deserto. E este povo que habitava no Egito como escravo, buscado por Deus através de Moisés, um homem aprovado,
trouxe este povo para o deserto, onde este povo ainda permaneceu 40 anos, mas com um diferencial. Eles não foram aprovados por Deus. Não estou dizendo que não foram salvos. Estou dizendo que eles não se moldaram. Levaram 40 anos e morreram no deserto. E os seus filhos que nasceram no deserto, sim, entrou na terra prometida. Deus prometeu algo a você? O que está faltando para você tomar posse daquilo que Deus te prometeu? Está faltando você passar a prova do deserto. E essa prova do deserto, ela vem através das circunstâncias. Jesus determinou que os seus dias no deserto seriam 40 dias. Moisés precisou de 40 anos. O povo, em 40 anos, não conseguiram ser aprovados por causa da incredulidade e pereceram no deserto. A quantidade ou o tempo que nós gastamos na preparação de Deus para nós, para tomarmos posse de qualquer promessa de Deus, depende da nossa atitude. Eu posso passar uma situação e você passar pela mesma situação. Mas o que vai determinar o sucesso de nossas vidas, da minha vida e da sua vida, é a atitude com que eu vou passar a situação, é a atitude que você vai passar essa situação. Quando nós vemos as pessoas maldiçoando, as pessoas rejeitando, as pessoas murmurando, nós já sabemos que essas pessoas vão demorar no deserto. Quando nós reclamamos ou não reconhecemos a mão de Deus sobre nós, nós vamos ficar no deserto. Agora, nós, como cristãos, sabemos, conforme em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que a palavra nos diz que Deus é poderoso para concluir, para terminar a boa obra que Ele começou em nós. Deus tem uma boa obra para concluir em nós. Como está a sua atitude em face do dia a dia? Você crê que Deus fala com você através do dia a dia? Você crê que Deus usa as circunstâncias, pelo menos é o que as Escrituras nos diz, que Deus usa as circunstâncias para nos moldar, para nos tratar, para como se Deus não soubesse do que está no nosso coração. Ora, Deus sabe de todas as coisas. As Escrituras diz que Deus enviou o seu povo para o deserto, conforme Deuteronômio capítulo 8, para provar, para mostrar para eles o que estava no coração deles. O homem tem que reconhecer o seu próprio coração, saber o que está dentro dele. E Deus nos leva a todas as circunstâncias, para poder nos mostrar o que está no nosso coração e nós humilharmos, dobrar a serviço. Quando nós humilhamos e dobramos-nos diante de Deus e pedimos a misericórdia de Deus, que Ele nos conceda a misericórdia de nos apaixonar por Ele, então nós vamos servi-lo com um coração voltado, um coração quebrantado, um coração cheio de amor. Mas muitas vezes nós pensamos, a mão de Deus está sobre mim. A mão de Deus vem sobre mim. Se você já teve a oportunidade de conversar com algum oleiro, por exemplo, como eu já tive, então ele vai explicar para você que para o oleiro fazer um vaso, nós às vezes imaginamos que o barro já ali está pronto, umedecido, simplesmente para receber a moldagem, mas não é assim. O oleiro vai explicar para você que ele recebe uma argila pedregosa, e essa argila é posta então em sacos de linho, encharcada com água,
e começa a pegar varais para bater nessa argila. E vai batendo, batendo. O processo mais difícil é a preparação do barro para que o oleiro possa dar forma ao barro. Não é simplesmente, quando nós ouvimos esses textos nas Escrituras, os pregadores citando, Deus é o oleiro, quando nós cantamos, faz de mim um vaso novo, nós temos em mente somente aquele barro já manipulado, aquele barro macio, que com um simples toque, um caricioso toque nele, vai formar, vai dar forma para este vaso, mas não é assim. Primeiro, ele vem como argila. Essa argila encharcada em sacos, recebendo pancadas após pancadas, até que se torne um produto arenoso. Simplesmente arenoso, sem nenhuma pedra. Se sobrar alguma pedra, aquela pedra é retirada, deixando somente aquela material para poder dar forma ao vaso. Além disso, para se formar um vaso, existe o processo de uma mão externa e uma mão interna. A mão externa do oleiro vai simplesmente dando uma aparência exterior ao vaso, mas a mão interna vai moldando aquele vaso por dentro. Nós podemos dizer que a mão externa são nossos irmãos, a mão externa do oleiro são nossos irmãos, são as circunstâncias, são as coisas que se derrapam conosco, que se acidentam conosco. E a mão interna é aquele processo de Deus lá dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que nós passamos muitas vezes com grandes dificuldades. Querido ouvinte, Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo. Moisés precisou fugir para o exército, fugindo de Faraó, de seus guerreiros, porque havia criado confusões e situações em que precisava fugir. E você?